Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente aos assuntos que nós iremos abordar. Em debate, nós recebemos convidados especiais, recebemos o ativista social Inocêncio Manhique, também recebemos o teólogo e político Ivandro Massinga, que vão nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com Ivandro Massinga. Ivandro, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado pelo convite. Saudações, caríssimo colega de painel, Inocêncio. Estender esta saudação a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas, em particular, permita-me saudar a minha autarquia, a cidade de Matola. Estamos aqui para debater em torno destes temas indispensáveis para que haja um bom ambiente econômico, político, sociocultural. Antes de avançarmos para o nosso tema principal, não sei se tem um ponto prévio que gostaria de abordar. Ultimamente eu tenho, depois do último pronunciamento do governo, em torno da questão empregabilidade, quando se referiu... Peço para segurar o seu fio de pensamento. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Podem deixar os vossos comentários relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Quanto a isso, vou passar para um outro convidado super especial, que é Inocêncio Manhique. Inocêncio, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Obrigado, Massango, obrigado pelo convite. Obrigado a todos os que nos assistem nesta hora. Obrigado aos telespectadores, às pessoas aí presentes em casa. E vai dizer que a casa está a tornar minha. E é isso, estamos juntos. Inocêncio, antes de avançarmos para o nosso tema principal de hoje, tem um ponto prévio? O ponto prévio que eu tenho aqui é que na maior parte das vezes eu vejo questionamento da maior parte das pessoas, do povo em geral, no que tem a ver com... Peço para segurar o seu fio de pensamento. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Coloquem comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Já temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do Zeca Gonçalves Magaia. Boa tarde, teofilósofo. Boa tarde, ilustre. Temos aqui uma outra mensagem do Sebastião, que diz o seguinte, ligado. Temos uma outra mensagem do Bruno Muyanga, que diz o seguinte, está ligado ao nosso programa. Tomei nota, Bruno. Eldio também já tomei nota. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Também podem colocar os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é a miséria em Moçambique. Também iremos falar do desemprego juvenil. Para debatermos em torno desse tema, temos dois convidados especiais que entendem deste assunto. Temos um político
e teólogo, que é Ivandro Massinga, e também temos um ativista social que vai nos ajudar a debater em torno deste tema pertinente e atual, neste caso, que é o Inocêncio Manhique. Acreditamos que o tema de hoje vai ser um tema, vai ser um programa muito bom com os nossos convidados. Volto agora com Ivandro Massinga. Ivandro, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Também pode colocar o seu ponto prévio. Mais uma vez, boa tarde. Saudar mais uma vez também ao meu colega de painel. Obrigado. Estender esta saudação a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas. Em particular, saudar a minha autarquia, Cidade da Matola. Estamos aqui para debater em torno destes temas indispensáveis para um ambiente saudável no nosso país. Temas que têm a ver com os destinos do nosso futuro, com os destinos do nosso país. E para dar início ao meu ponto prévio, nos últimos dias, depois do pronunciamento do governo em relação à questão da empregabilidade, quando deram o informe de que pelos próximos 3 anos o governo não irá contratar, notou-se um desespero, uma agitação nas redes sociais, no meio dos jovens, um desespero de frustração, porque os jovens estavam esperançosos, nas expectativas, com o sonho de um dia poder ter uma oportunidade de emprego no Estado. E viram todos estes planos, todos esses sonhos frustrados. Mais uma vez, quero apelar aos jovens para manterem a calma e usarem este período, até a data 11 de outubro, como um período de reflexão. Nós, os jovens, devemos refletir em torno da situação atual, econômica, financeira, de dificuldades no nosso país. E devemos buscar o entendimento do que isso significa quando temos um Estado, quando temos um governo, quando temos uns gestores que aparecem em público e limitam-se simplesmente em dizer que não haverá emprego. E não apresentam nenhum outro tipo de solução para resolver esses problemas. Há que entender que este governo está a transmitir a informação de incapacidade de resolver os problemas dos moçambicanos. Então, se temos um governo que se mostra incapaz de resolver os problemas básicos de um povo, de uma nação, de uma juventude, então, eu acho que é hora de trocarmos este governo, já agora, no dia 11 de outubro. Vamos trocar. Estes senhores não têm... Ilustre. Governos alternativos. Por exemplo? Eu, como jovem, eu sou candidato à presidência municipal da cidade da Matola. Um detalhe, nós, os jovens, temos uma particularidade que o governo no poder não tem. Nós somos sonhadores, nós temos planos e projetos, nós temos ideias, nós temos energias, nós temos dinâmica e queremos servir este país. Então, o Ilustre pode mudar o cenário? Olha, nosso país tem tudo para dar certo. Eu posso mudar o cenário atual econômico do nosso país por um e único motivo. Nosso país só não está bom por causa da corrupção. O nosso país só não está bom por falta de vontade política. Eu digo e afirmo. Olha, nós estamos a atravessar, já estamos praticamente a entrar no tema, nós estamos a atravessar uma crise financeira. Nós temos falta de dinheiro. Temos a situação atual da inviabilidade, do fracasso do TSU.
Temos funcionários até hoje que ainda não têm os seus salários. O governo criou este projeto Sul falido. Mas veja o que acontece. O governo cria um projeto para criar melhores, para possibilitar melhores condições de vida, de salário aos funcionários públicos. Mas veja que ele cria este projeto sem antes criar um projeto de produção e geração de dinheiro. Cria este projeto simplesmente a contar, depender das esmolas da comunidade internacional. Obrigado, ilustre Ivandro. Passo agora para Inocêncio Manhique, ativista social. Saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Também pode nos apresentar o seu ponto prévio. Boa tarde mais uma vez. Como eu já vinha dizendo que o meu maior ponto prévio, aqui é por causa das inquietações das pessoas nas redes sociais, por causa do processo crime que eu instaurei contra o Estado. Para dizer o quê? Muita gente diz que o dinheiro que eu venho pedindo é absurdo. Do meu ponto de vista, o dinheiro não é absurdo. Será que pode nos trazer aqui o valor? São 350 milhões de meticais. 350 milhões de meticais, estou a falar de 5 milhões de dólares. Isto é muito pouco. Eu mereço mesmo 10 milhões de dólares. Por que, Inocêncio? Porque meu olho não há de voltar. As minhas dores de todos os dias, elas não cessam da noite para o dia, ou creio eu que terei de viver com isto a vida inteira. Temos a situação da Josina. A Josina foi um muro que lhe tirou o olho. Um muro lhe tirou o olho, não lhe estragou a mandíbula, não lhe colocou com a situação na qual eu tenho que conviver com ela dia após dia. E teve 200 milhões de meticais. Qual é a diferença? Por quê? Porque eu não sou filho de Samora? Esta é a maior diferença. O Estado não responde Inocêncio porque Inocêncio é um indigente, filho de ninguém. O Estado não se manifesta porque eu não sou gente. Eu sou estrume para esta sociedade. Eis a questão. Nós temos um governo ou não temos? Nós temos uma procuradoria ou não temos? Nós temos uma procuradora ou não temos? Então, isto vem me provar que nós não temos estes elementos. Nós não temos nem, como eu vinha dizendo aqui, nem o comandante-geral, nem o general do Estado-Maior capazes de responder à situação deste país. Para dizer o quê? Eu estou a gostar a situação que está acontecendo na Rússia. Porque os próprios russos se rebelaram contra o próprio Vladimir Putin. Então, quando é que o moçambicano vai acordar? É aquela coisa que nós chamávamos antigamente. Nós somos um povo panhonho, ondinha, matreco. Que somos frelimigrados, todos, mesmo no meio da fome, a desgraça, a pobreza e a miséria. Não faz sentido. Sabes que o país está a rumar para situações graves, gravíssimas. Moçambique já não é credível em nenhum canto do mundo. Somente para os países boladeiros que nem Ruanda. E qual é a sua expectativa neste processo? Eu não tenho muita expectativa, visto que, no meu ponto de vista, nós não temos governo, mas eu, como sou um lutador nato, por natureza, eu sou um tigre, eu ataco e eu vou continuar a atacar. Eu vou atacar até o fim dos meus dias. Se eu fiz um convite ao próprio presidente da República, se na verdade ele está preparado para refundar o país. Volto a fazer este convite aqui. Eu peço-te, senhor presidente Filipe Jacinto News, pelo menos eu não sou que nem aquele polícia, conheço o teu nome. Peço-te, senhor presidente Filipe Jacinto News, que agora abra as minhas mãos em forma de um abraço caloroso em nome da juventude, para que possas sentar com a juventude moçambicana. Eu não falo da OJF, aquela que vocês já abocanharam, mas eu falo dos jovens. Um dos exemplos, temos aqui o Ivandro, um dos jovens que tem este coisa de querer abraçar o país. Nós somos os jovens que amamos este país. É por isso que nós não vos lambemos. Nós não havemos de vos lamber por nada. Nós havemos de lutar até que este país se endireite.
Nós precisamos de ti, Senhor Presidente Filipe Jacinto Nunes. Se na verdade fores presidente desta nação, vais te apresentar aos jovens. Se não, se fores o presidente da Frelimo, vais continuar como estás. Obrigado, ilustre Inocêncio Manhique. Obrigado, Ivandro, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem participar no nosso debate de hoje através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, deixando os vossos comentários relativamente aos nossos temas de hoje. O nosso tema central é a miséria em Moçambique e o desemprego juvenil. Ilustres, este é o tema proposto para o dia de hoje. Começo com o ilustre Ivandro. Ivandro, olhando para a miséria, o que seria a miséria? E passando para um outro ponto, de quem é a culpa de o país estar na miséria? Para muitos que estão aqui na capital, até conhecem esta expressão miséria, mas não têm noção do que é verdadeiramente miséria, pobreza. Só para teres ideia, 43% das crianças em Moçambique sofrem de desnutrição alimentar. Estamos a dizer que estas crianças não têm alimentação básica diária. Por isso que esta é a razão da morte infantil. Esta é a razão do fraco aproveitamento escolar. Quando a gente fala miséria, miséria absoluta, neste país nós temos. Eu posso, sem sombra de dúvidas, lhe afirmar que 70% dos moçambicanos neste país sofrem de miséria absoluta, pobreza absoluta. Quando a gente diz pobreza absoluta, são aquelas pessoas que não têm nem o que comer. Acordam e não têm ideia do que vão comer. Dependem da sorte. Aquilo que aparecer, vamos comer. Sabia que esses jovens ambulantes que vendem créditos, vendedores, negociantes, sobrevivem apenas de pão, matabicham com pão, se consegue almoçar é com pão, e a perspectiva é conseguir jantar com pão, por falta do básico. Então, quando nos referimos à pobreza, miséria absoluta, estamos a falar de pessoas que não têm direito a nada neste país. Não têm direito à alimentação, não têm direito, não têm habitação, não têm direito a uma assistência médica, não têm direito a transporte, não têm direito à educação, não têm perspectiva do futuro, não têm sonhos, não têm como ter os seus sonhos realizados e não têm uma projeção, nem como poder ser considerado alguém. Porque há que nós entendermos que neste país nós temos o povo e temos os membros, não sei se sabe disso. O povo é aquele que vive debaixo da miséria, aonde lhes falta tudo, até água potável para viver, para beber. Lhes falta um pedaço de terra para dizer que isto é meu. Tem que viver debaixo da ponte. Há oportunidade para poder ganhar alguns trocados para o povo que está na pobreza e miséria absoluta, é nas lixeiras, ir catar lixo, é nos contentores, ir em busca de restos de comida podre para poder se alimentar. Estes estão na miséria absoluta. Para poder ter água potável, tem que ir às valas, às drenagens. Para poder ter uma veste, tem que depender da calamidade. Mas aquela calamidade mais baixa. Então, esta é a situação do nosso país. De quem é a culpa do país estar na miséria, ilustre? Olha, sem sombras de dúvidas, a culpa é dos nossos líderes, é do presidente da República, é dos nossos governantes,
é dos nossos ministros. A culpa é dos nossos deputados. A culpa. Porque estes senhores estão na dianteira. São os líderes. São os que têm o poder e a autoridade de poder mudar o cenário atual do nosso país. Eles têm todos os instrumentos para mudar o cenário do nosso país. Têm todo o poder e autoridade. Por quê? Porque no nosso país, em Moçambique, nós temos tudo para sermos autossuficientes, para sermos autônomos, para sermos prósperos, para sermos ricos a todos os níveis. E eu volto a repetir, eu sempre canto isso. Estamos na lista do top 10 países com os solos mais ricos do mundo. Mas o que acontece? Por termos recursos minerais, naturais e hídricos, não nos dá ou não nos garante ter poder financeiro. Os nossos líderes têm o poder de poder transformar todos estes recursos em recursos financeiros e poder gerar e proporcionar melhores condições de vida para o seu povo e não conseguem. É aquela situação onde a pessoa tem tudo, mas não consegue fazer uso do que tem para o próprio sustento. Então temos um governo deficiente psicologicamente, que não consegue transformar o nosso gás, que não consegue pegar no ouro que nós temos e transformar em comida para o povo, que não consegue pegar no petróleo que nós temos, fazer gerar lucro para o povo, mas também dizer que não consegue, provavelmente eu esteja equivocado. Consegue. Mas estes lucros não vêm para o benefício do povo. Há mais de 20 anos está-se a explorar recursos minerais. Temos vídeos nas redes sociais que a gente acompanha todos os dias. A saída de matéria-prima do nosso país, madeira, as pescas ilegais nos nossos mares. Mas o povo moçambicano não tem o privilégio de poder na sua mesa sentar e comer peixe. Obrigado, ilustre Ivandro. Passo agora para o ativista social Inocêncio Manhique. Ilustre, de quem é a culpa do país estar na miséria? Logicamente, a culpa do país estar na miséria, em primeiro lugar, é do senhor Celso Correia. É do senhor Celso Correia por quê? Porque ele afirmou de forma categórica que uma boa percentagem do povo moçambicano tem 3 refeições por dia. Enquanto o que acontece, mesmo eu como Inocêncio, não tenho 3 refeições por dia. Eu sou obrigado a vender almoço para comprar jantar. Então, em segundo lugar, os culpados de toda essa desgraça é o presidente da República, que não tem políticas para poder desenvolver este país. Porque o presidente da República já veio nos provar que não tem. Em terceiro lugar, é a Frelimo no todo. Passam-se 48 anos de independência. Falo de 48 anos. Nestes 48 anos de independência, o país não foi, não está e não está a ser industrializado. Não existe o que houve. Voltarei a repetir aqui o que eu disse há dias atrás. Presidente Chissano. Muitos virão a dizer que não, porque tivemos a situação dos 16 anos de guerra. Mas não. O presidente Chissano foi aquele que entrou e na sua governação tudo quanto a indústria fechou. Tudo quanto a indústria fechou. O espírito do deixa andar rolou. Depois veio o presidente Guebuza. O presidente Guebuza é aquele que, por sua vez, tentou fechar aqui, fechou ali, fez isto e fez aquilo, e alavancou e ensinou os moçambicanos a pensarem de forma diferente. E que os próprios moçambicanos estariam na linha da frente, estariam na dianteira. Veio
o gangster, aquele que nada fez para esta nação, o atual estadista. Eu critico e vou continuar a criticar. Façam o que bem quiserem fazer, mas enquanto o meu país estiver onde ele está, abaixo do nível da pobreza, nós estamos sobre o palpeirismo. Enquanto nós estivermos lá embaixo, no fundo do poço, nós continuaremos a criticar porque o que nós queremos. Nós não queremos uma posição como pessoas. Não. Nós queremos oportunidades de daqui a um tempo não podermos criticar a ninguém pelos nossos próprios fracassos. Porque hoje existem culpados por nosso fracasso. Esta miséria é contemplada com a coroa da má educação. Estava na escola unidade 10 há 2 dias atrás. Aquela escola tem ficado dias sem energia e que não se tem lecionado o curso noturno. Mas temos um governo que diz que faz e que nada faz. Vamos deixar de tapar o sol com a peneira? Está na hora agora. A hora é agora de tirar os vermes do poder. Isso se acha galana. Esses tipos são vermes, são percevejos. Está na hora de tirarmos o Partido Frelimo. O Partido Frelimo não faz nada. Eu vi há poucos dias o secretário, não sei o que, o Paunde, a dizer que as pessoas põem sapato graças a Frelimo. A Frelimo que faliu a Mabora, que faliu as empresas têxteis, que faliu a Facobol. É a mesma Frelimo que importa sapatos da China, que não tem qualidade para dar aos mesmos moçambicanos. Não faz sentido. Chega de fazer as mesmas campanhas que vocês faziam no tempo do Lourenço Bulha, na beira, de dizer, minha mãe, quando eu for a ganhar, vou colocar uma torneira até na rua. Vão embora. Abandone porque vocês não sabem governar. Vocês são o acento til na pobreza. E quem deve governar, Inocêncio? Somos nós, jovens. Quem deve governar este país? O partido no poder já mostrou de forma categórica que não tem competência. Principalmente com as pessoas terem passado o dia 25 sem salário. Jamais houve na história desse país. Baniram o 13º. São as provas vivas que eles estão gagá. Eles já não têm capacidade nem competência para poder governar. Chega de dizer, as pessoas têm medo. Sabes do que as pessoas têm medo? As pessoas acham que a polícia é da Frelimo, acham que a educação é da Frelimo, acham que o dinheiro é da Frelimo. Andam rumores que agentes da função pública nas províncias estão a ser cobrados dinheiro para apoiar a campanha. Andam rumores. Recebi informação mesmo eu há dias. Então, achas que eles ainda têm competência para estar? Já não há competência para governar. Esses não sabem governar, não têm ciência de governação. Ilustre Inocêncio, a culpa da miséria não será também das instituições como União Europeia, FMI, Banco Mundial? Eles seriam culpados se encontrassem um país que está preparado politicamente. Mas o que acontece? Nós temos pessoas que querem suas percentagens somente nos paraísos fiscais, mas não querem tornar Moçambique um paraíso fiscal. Então, eu se venho para a tua casa para investir e tu dizes, está bom, eu mensalmente dar-te-ei retorno daquilo que tu queres investir, mas traga para o meu bolso. Então, esses tipos não são culpados. Eles trazem suas políticas e batem com as políticas dos políticos que nada têm a ver e nada fazem. E que quando tudo bate, eles querem seus benefícios apenas. Obrigado, Ilustre Inocêncio.
Ilustre Ivan, comentários? Em torno da possibilidade de haver uma comparticipação da União Europeia, do FMI, do Banco Mundial na desgraça do nosso país, sim. Eles também são culpados, são influenciadores da desgraça no nosso país, mas porque encontraram um terreno fértil. Encontraram um governo no nosso país que gosta de dinheiro fácil, que é fácil de ser corrompido, que gosta de esquemas, que gosta de corrupção e que é capaz de tudo, sacrificar até um povo, uma nação, para atingirem objetivos particulares. Por que eu digo isso? O FMI não é Deus que fica aí a ajudar as pessoas de graça. O FMI, para poder nos financiar, tem suas pré-condições. E uma das condições, eu posso lhe garantir, é que os nossos dirigentes, para receber o dinheiro do FMI, ajuda externa, ajuda da comunidade internacional, têm que sabotar e destruir a nossa indústria produtora. Porque o plano, o projeto da comunidade internacional, só quem é ignorante não conhece. É tornar a África para sempre dependente dos europeus, dos americanos e dos chineses. Não é do interesse dos chineses, dos americanos e dos europeus que a África tenha autonomia, tenha soberania, tenha uma independência verdadeiramente autoprodutiva. Não é. Os europeus querem nos ver sempre como mendigos e encontram em África governantes corruptos. Encontram em África, em Moçambique, governantes dispostos a sacrificar uma toda geração, um todo povo, por causa das migalhas que eles dão. Só para poder aqui dar um exemplo ilustrativo. Após a independência, nós tínhamos indústrias em Moçambique. Vou voltar a dar um exemplo que o meu colega aqui deu, da Mabor. A Mabor produzia pneus e muitos outros utensílios de borracha para abastecimento nacional. Não sei se me compreende. E ainda exportava para mais de 5 países de África. Desde a independência até hoje, se a Mabor estivesse ainda existente, em que nível nós estaríamos? Eu posso lhe garantir que a África estaria a depender de Moçambique em termos de fornecimento de pneus. Mas a Mabor foi destruída. Tem alguns documentários que foram entrevistados até funcionários da Mabor. E eles disseram que a Mabor foi fechada ainda no seu momento produtivo e lucrativo, operativo. Mas apenas sabotaram e destruíram. Temos aqui empresas fechadas, destruídas, sabotadas, como a Tudor. Produzia pilhas e baterias. Já imaginou se a Tudor estivesse ainda em funcionamento? Quanto estaríamos a produzir de baterias e pilhas para nível nacional e quanto de lucro nós teríamos? E a exportar pilhas e baterias? Temos a vidreira de Moçambique. Há que perguntar como é que essas empresas fecharam, faliram como? A vidreira de Moçambique. Como é que o parque industrial da Matola não está funcionando? Nós em Moçambique, após a independência, tínhamos uma indústria produtiva, agrícola, para o consumo interno e externo. Nós exportávamos comida. Hoje temos que depender da Ucrânia. Faz sentido. Mas por quê? Porque temos um governo neste país que gosta de dinheiro fácil, repito. Então prefere não trabalhar, não produzir e depender de esmolas, pedir ajuda à comunidade internacional. É possível unir o país em um projeto político, econômico, que realmente nos tire da miséria? Sim, é possível, mas há que entender uma coisa. Primeiro tem que se tirar o governo que está no poder. Porque o governo que está no poder é corrupto. E não existe nenhum povo, nenhuma nação, nenhum estado, nenhum país que desenvolve com um sistema de corrupção instalado nele, como o sistema de corrupção que está instalado em Moçambique. Em Moçambique a corrupção, o dinheiro que poderia servir para investir na educação de qualidade, para que tenhamos este projeto
de desenvolvimento, autodesenvolvimento em Moçambique, é indispensável investir de verdade na educação. Não é esta brincadeira de passagem automática que o nosso governo proporciona e oferece aos nossos moçambicanos. Aqui é brincadeira. O Japão, depois da Guerra Mundial, ter sido explodida pelas bombas atômicas, tem vídeos. É só entrar na internet. A primeira coisa que o Japão apostou, mesmo sem teto, sem paredes, naqueles espaços onde a bomba destruiu tudo, é na educação. Por isso que o Japão é o que é hoje, porque investiu na educação. Desculpa, tens de colocar que... Passo agora para... Tens de colocar que não foi só o Japão. A China, se está onde está nos dias de hoje, é porque a China investiu em duas áreas: educação e agricultura. Comentários em torno do nosso ponto levantado. É possível unir o país em um projeto político, econômico, que realmente nos tire da miséria? É possível, como dizia aqui o meu colega Evandro, é muito bem possível, mas o maior problema deste país, é o governo do dia. A Frelimo precisa ser erradicada. A Frelimo precisa não existir mais. Nós nem como oposição, nós já não queremos. Porque o que acontece é que a Frelimo é o pior verme que existe. Onde a Frelimo entra, destrói. Nós não queremos mais esse cupim. A Frelimo está a destruir tudo quanto passa. De uns tempos para cá, a cada dia que passa, o povo está a morrer de fome, desgraça, miséria. O que acontece é que os preços disparam a cada dia que passa. Tu, quando consegues comprar algo de 400, 500 meticais, até dói-te a alma. Então, possível é. Mas nós, como jovens, todos temos de nos abraçar. Fazer o que está a fazer na África do Sul. A África do Sul o que fez? Eles entraram em coligações agora. E as coligações são as únicas capazes de derrubar este elefante. Nós temos de trabalhar muito nisso. Chega de cada um de nós amarmos os nossos partidos. Não vamos amar os nossos partidos. Vamos amar o povo que está a sofrer. Vamos lutar em prol do nosso desenvolvimento e no futuro da geração vindoura. Porque nós conhecemos os contornos, ainda podemos fazer uma a outra coisa, mas as gerações vindouras não terão nada, nem terra mesmo, visto que eles já colocaram uma lei de terra que não ajuda a ninguém que seja desta bela pátria, que não tenha um poder aquisitivo acima da média. Luís Inocêncio, a maioria da população moçambicana é jovem e há muita miséria na juventude. Alternativas para gradualmente tirar esses jovens da miséria? É difícil falar de alternativas num país sem esperança. É difícil, muito difícil falar de alternativas num país sem esperança. Por quê? Porque o jovem levanta de manhã e faz sua parte. O jovem trabalha, apesar de não ter acesso ao emprego. Se fores a ver, todas as ruas da cidade de Maputo estão cheias de jovens atrás de alguma coisa. Mas o que acontece? O governo até diz que dá dinheiro. Falou-se de um projeto há pouco tempo, que para mim não é um projeto credível. Todo mundo que tiver aquele dinheiro vai ter de tirar uma percentagem para apoiar o partido, para poder fazer campanha. Afirmo-te isto de forma categórica. Todos os 500 que forem a ganhar aqueles projetos vão tirar de 200 a 300 mil meticais como comissão para que se possa fazer campanha. Visto que agora o maior brinde do partido no poder é este. Pessoas para apoiarem isto, aquilo, porque as campanhas é que fazem coisa. Então, tivemos a crise antes da Covid. Desempregou muitos moçambicanos. No meio da crise, vieram
as situações de sequestros. Os sequestros também trouxeram o desemprego. Por quê? Porque a maior parte dos empresários sequestrados já não ficavam em Moçambique. 2 por 1 veio a Covid. A Covid, não vamos culpar nenhum governo. Mas houveram pessoas que sobressaíram com a Covid. Falo de governos mundiais que tiveram políticas para poder sobressair. Moçambique não tem chance, não tem oportunidade, não vê oportunidade em nada. Os nossos líderes não conseguem ver oportunidade em nada para podermos sair da pobreza. Então, não é fácil trazer o jovem como resolução destes problemas num tempo em que temos um partido que nada faz. Obrigado, Inocêncio Manhique. Vamos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é a miséria em Moçambique e o desemprego juvenil. Temos aqui na nossa página do Facebook alguns comentários relativamente ao nosso tema. Temos a mensagem do Suleiman Manuel, que diz o seguinte: obrigado, jovens preparados. Temos uma outra mensagem do Marcelino, que diz o seguinte: jovens preparados estes, força estes jovens, vão mudar este país. Temos aqui uma outra mensagem do Armando, que diz o seguinte: ligado a partir de Gaza. Bruno, que diz o seguinte: boa tarde, jovens, povo no poder. Temos aqui uma outra mensagem do Oliveira, que diz o seguinte: a razão pela qual estamos aqui na África do Sul a sofrer. Temos aqui uma outra mensagem na nossa página do Facebook, do Inácio Russo, que diz o seguinte: eles estão a defender o que é verdade. Temos aqui uma outra mensagem uma outra mensagem aqui na nossa página do Facebook, do Geraldo, que diz o seguinte: o país já foi vendido, mas temos que continuar a lutar para conquistar de novo o nosso país. Temos aqui uma outra mensagem do Joaquim, que diz o seguinte: o sistema quer nos ver na miséria para depender deles. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Deixem os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é a miséria em Moçambique e o desemprego juvenil. Ilustre, Ivandro, a maioria da população moçambicana é jovem e há muita miséria na juventude. Será que pode nos trazer algumas alternativas para gradualmente tirar estes jovens da miséria? Massango, e ao povo que nos assiste, dê-me poder, um mandato só. Eu quero desenvolver a autarquia da Matola. É fácil tirar o povo da miséria, Massango. É a coisa mais fácil. Nós só temos que entender que precisamos produzir. Precisamos de pegar os jovens da Matola que não fazem nada, mas são fortes, têm saúde, têm energia, têm planos, têm projetos. Pôr aqueles jovens a trabalhar, Massango. Criar planos simples, projetos básicos de desenvolvimento local, de autossustentabilidade local, autoprodutividade local. Fazer com que cada ponto, cada localidade, cada bairro seja responsável. Sim, eu lhes peço para assegurar o seu fio de pensamento. Temos o primeiro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Alô? Está sim, boa tarde. Boa tarde, sim. Sim, pode deixar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. O tema está bem retorno. ótimo, bem força para nós. Eu também sou jovem como eu, que estava aqui também apoiado. E não está fácil, Moçambique já está tudo zero.
Eu, perfeitamente, eu sou trabalhador da Estava de construções civis, das empresas portuguesas, e a maioria delas foram desativadas. O nosso governo de Lúcio trouxe os turcos e não há nada de escândalo. Estamos aqui na miséria. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com a Ilustre Ivandro da Silva. Massango, nós precisamos entender o seguinte. Eu, como projeto, eu quero tornar Matola autônoma. Deixa-me só expor o seguinte. Eu prefiro impedir a importação de qualquer que seja produtos básicos e estimular a produção interna, local. Mas o que custa incentivar a criação, por exemplo, de aves, galinhas, e ao mesmo tempo a produção de ovos, e criar condições que aqueles produtos venham abastecer aquela localidade. É inadmissível que nós na Matola não consigamos produzir tomate, produzir cebola, plantar arroz, plantar cana, para termos a nossa própria açúcar. É inadmissível que a gente não consiga criar porcos, criar gado. É inadmissível que nós não consigamos produzir comida. A solução é tornar as localidades responsáveis em resolver os seus próprios problemas, desde o serviço básico à produção daquilo que são os produtos para satisfação básica. E isso é possível. O governo só tem que estimular isso. Pegar jovens nessas localidades, formar em diferentes tipos de área. Carpintaria, serralharia. Peço para segurar o seu fio de pensamento ilustre. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, de onde acompanha o programa e com quem temos prazer de falar? Da Matola. Sim, pode deixar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Sim, em primeiro lugar, saudar os painelistas. E o tema está muito positivo. O que se quer é os jovens continuarmos a lutar, nos unirmos para tirar o governo do dia, porque o governo do dia é que está mesmo a afundar o país. Então, a culpa da miséria em Moçambique é do governo do dia. Exatamente. Então, na sua opinião, a solução é tirar o governo do dia. É exatamente isso. Nossa, muito obrigado, Ilustre. Não faz sentido até hoje os funcionários públicos ainda não sei o salário. Não tem nenhum sentido. O Ilustre é um funcionário público? Não. Está bem, Ilustre. Obrigado. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Ilustre Vando, de uma forma bem resumida, para passarmos para o Inocêncio. De uma forma resumida, Massango, o que eu estou a dizer é que a solução para os nossos problemas é nós mesmos resolvermos. Como? Produzindo. Nós temos que produzir papel. Chega de importar papel higiênico. Nós temos que produzir tudo que nós necessitamos. E é possível. Vamos reavivar as indústrias na Matola, o parque industrial da cidade da Matola. Vamos reavivar a indústria alimentar. Vamos implementar planos e projetos de produção local e criarmos condições de escoamento destas produções. Sabe o que acontece? Em muitos distritos e localidades até produz-se comida, mas não tem vias de acesso para escoar e trazer às capitais e comercializar. Por quê? Porque o governo não coloca vias de acesso. Por quê? Porque se colocar vias de acesso, as muqueiristas vão parar de ir à África do Sul. Então, se para de ir à África do Sul, as alfândegas não vão arrecadar os impostos que têm arrecadado. E se as alfândegas não continuam a arrecadar os impostos que têm arrecadado, o celeiro dos políticos corruptos vai secar. Você está a entender? Então, é uma pobreza propositada.
Nós temos que reavivar as indústrias, o Parque Industrial da Matola. Temos que produzir e estimular a produção local, dar condições para que tenham produtores. Quando digo estimular, nós temos que dar equipamento aos jovens para trabalhar. Temos que colocar lá as fábricas, as máquinas. Temos que dar capital de giro, capital de início para o empreendedorismo. Nenhuma nação sobrevive sem a contribuição dos informais, dos negociantes, pequenas e médias, grandes empresas. E nós, o governo, tem que estimular o empreendedorismo. Tem que estimular. Obrigado, ilustre Ivan. Passo agora para o ilustre Inocêncio. Ilustre, o que deve acontecer para todos em conjunto, me refiro aos partidos políticos, às religiões, à sociedade civil, de modo a nos tirar da miséria? Uma das primeiras coisas que tinha de acontecer, no meu ponto de vista, deve haver um contrato social. Deve haver um contrato social. Enquanto o povo e os seus líderes não tiverem um contrato social, eu acredito que não se vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o governo rouba, o governo saqueia, o povo não tem nem como reclamar. Por quê? Porque, visto que eles têm um acúmulo de pastas, então, ele se faz a coisa aqui, sai daqui, vai ter com fulano de xixi. Então, fulano de xixi minimiza isto, este minimiza aquilo. Nós temos de deixar estas coisas. É presidente da República, é presidente da República. Peço para assegurar o seu filho de pensamento ilustre Inocêncio. Temos um telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Sim, se peço para diminuir o volume do seu televisor. E sim, pode colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Perdemos o nosso telespectador. Ilustre Inocêncio, pode continuar com o seu fio de pensamento? Sim, aquela coisa que eu dizia, o presidente da República deve ser somente presidente da República. Receber como presidente da República. Fazer trabalho do presidente da República. Do que o presidente da República fazer trabalho dos administradores, dos régulos, do chefe do quarteirão e das demais coisas. Se ele não conhece o seu papel, se quer voltar, quer ser chefe do quarteirão, é abandonar. Por quê? Porque o país precisa de um presidente. Então, nós temos de sair de todas essas coisas, principalmente de acúmulo de pastas. O que estraga o nosso país é o acúmulo de pastas. Eu ocupo uma área, tenho de servir a área na qual eu ocupo. Eu não posso ocupar uma área, em 2 horas de tempo estou na área X, mais 2 horas de tempo, lá 30 minutos estou numa área e depois na outra. Aí o país não desenvolve, por quê? Porque tu vais somente para abocanhar receitas. E também para entrar um bocadinho no que o colega aqui, o colega Evandro estava a dizer, sabes, este círculo todo que acontece de roubalheiras, as alfândegas prendem produtos. Tendo apreendido produtos, ficam dias, isto, aquilo. O mesmo produto tu vais encontrar a ser vendido no Mochope. Então, na mais pura verdade, estão a prender produtos ilegais ou estão a lesar alguém? Este país já mergulhou na mais profunda desgraça. O que nos resta, fora de gritar socorro, é nos levantarmos e fora de nos acusarmos. Há dias atrás estiveram jovens reunidos. Eu peço para segurar o seu fio de pensamento. Temos alguém em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Está falando com o senhor Alex Domingos, acompanho o programa Vargueiro da cidade da Beira. Sim, pode colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Eu queria
apenas relatar um caso que será que a decaída da nossa economia em Moçambique, será que não é também a culpa do presidente Samora Machel quando ele girou os portugueses de Moçambique? Porque quando os portugueses saíram de Moçambique, eles carregaram o conhecimento deles e foram com eles, porque o moçambicano não foi ensinado a fabricar nada, não foi ensinado nem a fazer pelo menos uma camisa. Então, eu vejo parecer que também a culpa foi em que os portugueses, quando saíram de Moçambique, não deram nenhum conhecimento, não deixaram nenhum, e eles foram gerados e foram com o conhecimento deles. E Moçambique ficou assim, sem alguém para, pelo menos, dirigir. Obrigado, Ilustre. Ficou essencial em torno do nosso tema 2. Nosso muito obrigado. Volto agora com o Ilustre Inocêncio. Ilustre, dando continuidade. O que eu dizia, sabes, há jovens que chegam a enervar-me. Chegam a enervar-me por quê? Porque há dias, numa dessas TVs, estiveram 3 jovens, em vez de discutir a situação do país, discutem a situação do Inocêncio. Inocêncio é um jovem indignado com a situação do país. Eu sou indignado com a situação do país. Eu não preciso com que ninguém me apoie. Eu sou indignado com essa situação. Tu vens dizer que Inocêncio é instrumentalizado. Achas que o que mais instrumentaliza é um partido político ou a fome, a desgraça e a miséria? 3 jovens com capacidade de poder desenvolver conteúdo e fora de desenvolver conteúdo, vêm a trazer situações tórpides, a mostrar uma mente vazia, oca. Então, para mim, as pessoas devem desenvolver conteúdos de mudança deste país. Por quê? Porque este país precisa que cada um possa contribuir na mudança. Não eu vir para aqui, ocupar o tempo da antena e maldizer de alguém que está a colocar seu posicionamento no que seria bom para o desenvolvimento do país. Eu acredito que não faz sentido. E também para responder à situação do companheiro que esteve no telefone. Samora Machel foi culpado, como não foi. Samora pegou um país que ele não conhecia. Quem tinha a essência da governação de todas as coisas, visto que o nível de escolaridade estava acima da média, foi Mondlane. Samora não tinha como, por quê? Porque ele era limitado. Samora, nós abraçamos os zeros de Samora, porque dos zeros de Samora nós podemos aprender. Os moçambicanos sabiam produzir. É por isso que o Ivandro chegou a dizer aqui que foram entrevistados de algumas companhias falidas e que diziam que produziam mesmo depois da saída dos portugueses. Temos os magermas. Então, mão de obra qualificada. Então, os magermas saíram daqui para aprender fora. E quando voltam também, não são colocados no coisa. Eles saem de Moçambique a dizer que tem indústrias em Moçambique. Quando chegam em Moçambique, encontram que está tudo escancarado. Faliram todas as indústrias para quê? Para criar empresas de prestação de serviços. Estou a falar do quê? Da antiga Express Tours, do Nhampini Chessan. Então, e as outras coisas de prestação de serviços? A única coisa fora das indústrias que o país tem sítios de prestação de serviços. É por isso que temos uma companhia de escritórios, a maior companhia de escritórios, que é a JAC. Lucra com isso. Tu presta serviço para quem? Se o Estado faliu agora. O Estado faliu. Não é aquela coisa de dizer estamos a tentar recuperar. O Estado decretou falência na pessoa também do Banco de Moçambique, que faz parte do grupo do mesmo Estado. Obrigado, ilustre Inocêncio Manhique. Passo agora para o ilustre Ivan. Ilustre, temos aqui, aqui no Facebook, há uma pergunta de um telespectador. Quais são as propostas concretas, não só discurso, não só discurso. O que pode-se fazer para mudar a nossa condição? Tem propostas concretas. Nós precisamos acreditar nos jovens
pegar em todo jovem que hoje é marginalizado, é embebedado, formar, capacitar esses jovens para produzir. Não somente investir na educação, conforme o meu colega aqui dizia, que visa simplesmente em colocar jovens no escritório para prestar serviços. Não, nós precisamos formar técnicos, precisamos de formar cientistas, precisamos de formar produtores, precisamos de formar fabricantes e precisamos de montar diversas indústrias para fazer face às necessidades do nosso país. Se a gente forma e incentiva e coloca equipamentos, máquinas, fábricas, nós vamos parar de depender das importações. No mínimo, nós temos que produzir o básico. Pararmos, proibirmos a entrada de papel higiênico que vem do exterior neste país. Temos que montar indústrias de produção de papel higiênico. Temos que parar de comprar descartáveis neste país. Colocar máquinas de fabricar descartáveis aqui. Temos que parar de comprar pensos do estrangeiro e produzir aqui. Temos que parar de comprar lâmina, mandar vir lâmina da África do Sul, da China. Temos que parar de mandar vir plástico. Nós temos que produzir as nossas roupas. O Estado moçambicano matou Sabrina, a fábrica de calçados. Produzia 3.000 pares de sapatos por dia. Hoje nós temos que depender dos chineses para ter um par de Sabrinas. Qual é a ciência e tecnologia que está envolvida na fabricação de Sabrina? Não tem nenhuma ciência. É só derreter plástico e despejá-lo sobre uma forma. Quando seca, já seca com a forma do sapato, do chinelo, da Sabrina. E nós não conseguimos fabricar isso. Quanto se gasta só de importação de calçado neste país? Então temos que parar com isso e produzir nós os sapatos. Temos que ter sapateiros, temos que ter formação de sapateiros neste país e dar equipamento, montar indústrias para fabricar sapatos, roupa. Por que nós temos que plantar, produzir algodão e mandar para o exterior? Por que nós não podemos tratar o nosso próprio algodão, fazer tecido e fazermos roupa? Então nós temos que transformar a nossa economia, deixar de ser uma economia apenas consumidora e ser uma economia produtora, exportadora. Nós estamos em condições, nós temos tudo para poder ser potência africana, para ser um dos países mais ricos em todos os aspectos de África. Nós não precisamos de depender de nenhum país, nem em matéria-prima, nem em questões financeiras. Sabe por que não precisamos de depender de nenhum país em questões financeiras? Por que, Ilustre? Porque todo mundo precisa do que nós temos. Então nós devíamos nos colocar na posição de negociar com o europeu, de tu para tu olhar nos olhos. Você quer o que? Quer gás? A Europa está sem gás. Nós não devíamos estar a chorar da crise, porque a Europa está em crise, porque há guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós devíamos ficar felizes. Por quê? Porque nós somos agora a alternativa para a Europa ter gás, para a Europa ter petróleo. Porque o Putin já não está a dar o gás à Europa. Agora nós ainda continuamos, porque a Europa, a Rússia, a Ucrânia está em guerra e ficamos com isso, com uma tristeza. Não, temos que ficar felizes. É nosso momento. Vamos nós crescer. Vamos agora a Europa em busca de oportunidades de vender o nosso gás. Nós já devíamos ter uma equipe. O problema é que vão esses camaradas políticos que não entendem de negócio, mas por indicação de camaradagem, amizade, familiaridade e prestação de contas, é que vão para ser ministros, representantes, embaixadores de negócios estrangeiros e não sabem nem negociar. Tinham que estar jovens como nós lá, de igual para igual, dizer, nós temos gás no nosso país, quanto é que vocês pagavam lá? Vamos negociar, vamos passar a importar lá. E pronto, se tirarmos o nosso país. Como é que nós ainda estamos na pobreza, Desculpa, na crise? Desculpa. Para dizer o quê? Entre Dubai e Qatar, eu não me recordo qual dos dois, mas um dos dois enriqueceu só por causa do gás. Quando começou a liquificar o gás? A Arábia. Só por causa do gás. Nós temos o quê? Temos tudo. Sabes por que nós não desenvolvemos? A África no seu todo. Não. É um programa. Desde o Palácio dos Espelhos em Versalhes, foi ditado que a África não poderia evoluir.
E os nossos governantes cooperam. Cooperam com isso. E o que nós temos que fazer agora? Está na hora de dar um basta. Vamos morrer muitos. Por quê? Porque nós somos o celeiro do mundo. A África é o celeiro do mundo. Sim, não se justifica. Por que nós estamos em crise agora? Se toda a Europa está à procura de gás, está à procura de petróleo, o Covid matou, elas estão à procura de mão de obra, não tem matéria-prima. E mesmo assim nós estamos em crise. Esse era o momento de África ascender, prosperar, maiores produtores crescer, de urânio. desenvolver. Nós agora temos que estar uma equipe de jovens como tu, jovens como eu, lá fora fazer negócio, a comercializar o que nós temos, colocar condições. Nós já estamos em condições de não negociar justamente, impormos e até sobrecarregá-los, porque eles estão a precisar e nós não. Estamos em condições de impor as nossas condições, mas ainda preferimos, temos um governo que tem que ser removido do poder, que quer depender de esmola, quer pedir favores, quer migalhas, não quer ser potência. Temos países com sanções internacionais a todos os níveis, mas mesmo assim conseguem se impor. Temos a Coreia do Norte, não sou a favor do camarada da Coreia do Norte, mas me admira a capacidade que ele tem de ser autossuficiente e mesmo com todo tipo de sanções ter uma tecnologia de ponta, uma ciência. Nós não produz-se cientista neste país. São 48 anos. Nós não conseguimos pegar no nosso ouro e separar impurezas, que é só derreter o ouro, passar pelo filtro e ficamos com o ouro puro. O que nós fazemos é entregar tudo de graça, tudo de borla, tudo vai para o estrangeiro e não nos fica nada. Se eu perguntar, o que está-se a fazer com os lucros das explorações minerais neste país? Há 20 anos que está-se a explorar, o que se faz? Compra-se escalete. O que se faz? O dinheiro da exploração de recursos minerais há 20 anos. Em Moçambique produz-se gás. Não é qualquer moçambicano que cozinha com gás. Colocando últimas considerações, olhando para o tema 2, miséria em Moçambique e desemprego juvenil. Últimas considerações. Nós precisamos, eu repito isso, precisamos de jovens no poder com vontade, jovens sonhadores, jovens criativos. Precisamos de dar oportunidades. Temos jovens com capacidade neste país. Eu sugiro que venhamos a tirar o povo, o partido no poder. Darmos uma reforma. Estes senhores todos já deram tudo que tinham que dar. Tem que entrar uma nova geração no poder. Estes senhores tiveram 48 anos neste país. É necessário uma mudança. Não existe progresso, desenvolvimento num país. Povo moçambicano, vocês têm que entender que não existe progresso, desenvolvimento, prosperidade em um país se não houver alternância de poder. Tem que haver alternância de poder. Nos Estados Unidos, há alternância de poder. Quando entra um outro partido, vai dar o melhor. Porque sabe que se não fizer o bom, nas próximas eleições vai sair. Se a gente permitir que este partido continue no poder para sempre, eles vão usar, vão abusar. Esses senhores já se acham donos de Moçambique, já se acham donos de tudo. Obrigado, ilustre Ivandro Massinga. Passo agora para o ativista social Inocêncio Manhique. Ilustre, para fechar, o desemprego leva à criminalidade e à prostituição, etc. Como se pode dar mais emprego aos jovens? Quais são as suas ideias em torno disso? Uma das ideias que eu tinha seria se eles tivessem aplicado bem o dinheiro que eles abocanharam com o amigo Shang. Primeiro, aqui estamos sempre a repisar a situação da industrialização. Aquele dinheiro era bastante suficiente para poder levantar todas as indústrias falidas. Só o valor que estava com Shang. Sim. Só. Era suficiente para poder fazer isso. Já empregava os jovens. E se jovens como nós ascendêssemos o poder, no meu ponto de vista,
Não que até hoje eu ainda não tenha pretensões políticas, digo até hoje. Se ascendêssemos o poder, no meu ponto de vista, seria tomar da ideia do Ivandro e vender o nosso produto para que pudéssemos fazer coisa, pudéssemos trazer os investimentos. Se não, vamos fazer empréstimos que sejam empréstimos reais mesmo, ou para levantar ou criar novas indústrias capazes de empregar. E 2, existem investidores que querem vir a Moçambique e não encontram espaço de manobra por causa dos 10%. Então, falamos de árabes, dos judeus e dos demais, que não se acovardam com esta situação dos 10% e não aceitam entrar nesta brincadeira toda. Então, o país precisa de verdade, primeiro, é tirar a Frelimo. Segundo, é industrializá-lo. Terceiro, é colocar os jovens no poder. Os jovens precisam subir ao poder como eles subiram ao poder um dia na união dos 3 movimentos, que os 3 movimentos foram abocanhados por um partido político. E para dizer que a miséria é implantada no nosso país, a pobreza é implantada no nosso país. Desculpa ter inocência, eu costumo dizer que a miséria e pobreza é uma estratégia política para a campanha. Perceba que os partidos políticos, sobretudo no poder, desculpa Inocêncio, só faz, 30 segundos, só faz campanha onde há pobreza, porque só lá tem possibilidade de prometer alguma coisa. Aonde há prosperidade, não passa ninguém fazendo. Foi prometer o quê? Então, para dizer o quê? Para dizer que eles vendem essa imagem. Porque se não vendesse a imagem de pobreza, eu não teria um presidente da República com um carro da região americana, um Escalade. Não teria filhos de líderes e ministros a andarem como é que chama? De Lamborghinis, de Ferraris Gaiato, os últimos líderes, filhos de líderes pobres africanos a competirem com o Neymar. Não faz sentido. Estão a roubar a coisa do povo. São ladrões, gatunos. Esses são gatunos. Não há outra coisa para eles. Massango, tu não tens uma empresa. Como é que da noite para o dia tu tens uma Ferrari, tens um Bugatti, tens um Mustang? Você é ladrão. Isso não se justifica. Não se justifica. Este país precisa ser reiniciado. Uma das melhores frelimistas, por natureza ou por entranhas, que é a Graça Machel, convidou os jovens a refletirem para reiniciar o país. O país precisa ser reiniciado. Obrigado, ilustre Inocêncio. Vi uma mão levantada, ilustre. Obrigado, ilustre Ivandro. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Alberto, nosso muito obrigado. Arquiteto, nosso muito obrigado. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Obrigado também a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Mação. Deus abençoe. Não precisa ir a casa, mãe.